um novo contorno, não teve nenhuma proposta europeia, fechou a janela europeia e a perspectiva é que e também o Atlético disse, o Nepomuceno disse que se tivesse que fazer dinheiro, faria dinheiro para poder colocar o time numa outra situação. Enfim, é isso que está enquadrado? É isso aí, Pascoal. Até porque você citou bem, a janela europeia está fechada. Neste momento, o Atlético recusou uma proposta no início do ano para o Rafael Carioca, para o futebol chinês, de 8 milhões de euros. Por que o Atlético recusou? O torcedor vai se perguntar, o torcedor brasileiro, né? Então, que está ouvindo a gente no Fox Sports. Como que em 8 milhões de euros o Atlético tinha perdido o Leandro Donizete e o Júnior Urso? Estava só com o Rafael Carioca antes de contratar o Elias. Não pôde vender naquele momento o Rafael Carioca. E o Atlético faz investimentos, o grupo é muito caro e agora ainda trouxe o Elias para reforçar o time e não vendeu ninguém. Por isso fica uma situação, vai ter que pagar a conta. E aí, por isso eu acho possível, nesses valores que foram falados, eu não sei se são esses valores que estão aí nesse momento para fechar o negócio do São Paulo, mas como você disse, pastor, 50%, 6 milhões de euros é uma proposta, convenhamos, muito melhor do que a Palmeiras veio no início do ano, porque o Atlético ainda fica com metade do passe do jogador, dos direitos do jogador, e quem sabe até indo bem no São Paulo, se isso acontecer, pode até negociar o jogador no meio do ano para a janela europeia e você recebe ainda um outro valor. Ô, Cláudio, peraí, senhor, mas só para lembrar do negócio, o senhor Mano vai falar, o Savoia também. Ô, Cláudio, o beijo, eu lembrei de um negócio aqui. Quando foi, senhor Mano? Semana passada ou retrasada que o Abel Braga participou do programa com a gente, vocês lembram? 2 semanas. 2 semanas. Viu, Cláudio? Há 2 semanas atrás, o Abelão participou aqui ao vivo com a gente do programa. E eu fui perguntar para ele se era verdade que quando o Gustavo Vieira, que é o filho do Sócrates, sobrinho do Raí, era diretor de futebol de São Paulo, se era verdade que ele tinha acertado com o Abelão para ir para o São Paulo. E que, inclusive, o Gustavo teria falado para ele, vem você, Abelão, e eu tô trazendo o Lucas Prato. Sabia disso, Cláudio Rezende? Não sabia. E o Abelão confirmou. Há algum tempo já fala no Prato, né, Benja? Desde o ano passado a gente lembra, e na época a gente viu um negócio muito distante de acontecer, pelo menos com o São Paulo. Quando se falou do Palmeiras no fim do ano, aí a gente já tinha uma outra perspectiva, porque o Palmeiras a gente sabe que tem um patrocinador muito forte que estava querendo bancar uma contratação grande. Aí já mudava os rumos. Mesmo assim, os valores apresentados pelo Palmeiras não agradaram aqui ao Atlético. Agora o São Paulo acaba de vender um jogador, o Neres, com muita grana, possivelmente, e o Rogério Ceni, que é um centroavante, e o Lucas Prato é a bola da vez, aí pelo que a gente acompanha no noticiário de São Paulo, da turma que acompanha São Paulo. E vendeu também o Lianco, viu, Cláudio? Exatamente. Vendeu por 6 milhões de euros para o Atlético de Madrid, ele vai no meio do ano, Sormani. Não, é o que eu queria. Cláudio, um abração para você, um prazer falar. E outra coisa, vender para o São Paulo não significa reforçar o adversário. São Paulo não dá a Libertadores. O Palmeiras dá. O Atlético sonha em ganhar a Libertadores. E tem o Alexandre Matos, que é inimigo, entre aspas. Entre aspas. Então, quer dizer, negociar com o São Paulo é melhor para o Atlético do que negociar com o Palmeiras. Eu queria perguntar pro Cláudio o seguinte: você tem ideia do salário do Prato aí? Porque o São Paulo tem um teto aqui, viu, Cláudio? Eu não tenho ideia, assim, de quanto ele recebe, eu não tenho informação, não. Mas é um jogador que veio na época do Vélez e veio com um aumento de salário para o Atlético. Na época, inclusive, os salários aqui no Brasil são maiores do que da Argentina. Ele veio aí com um aumento. E com certeza o Prato tem um dos grandes salários do Atlético. Aí eu não sei como que o São Paulo faria, porque realmente não é um jogador barato, até por tudo que ele representa. E hoje, convenhamos, o Prato, pelo menos nas últimas convocações, ele vinha sendo titular da seleção argentina do Balda. Savoia. Ô, Rogério, prazer em ouvir. Cláudio, o prazer era Rezende, que eu ia falar, eu acabei falando do Rogério. É verdade que o Atlético está precisando aliviar a folha de pagamento e por isso vai se desfazer ou precisaria se desfazer de um grande jogador, no caso do Lucas Prato? O Atlético está com dificuldade financeira e mais, o jogador ficou mesmo meio preocupado com a ideia que já mudou, né, do discurso do Roger, de que Prato e Fred não poderiam jogar juntos, ele já mudou o discurso, mas isso acaba influenciando, o Roger já mudou né? um pouco o discurso, tanto que no sábado, Savoia, ele escalou os dois no Campeonato Mineiro,
contra o Tombense. E deu certo. O Atlético jogou melhor do que nos 2 jogos anteriores com o Roger, nessa partida com o Fred e Prato juntos. Inclusive, ele armou um esquema para que os dois pudessem funcionar juntos. Colocou um meio de campo com mais jogadores ali de marcação e deixou Prato e Fred, porque os 2 jogadores ali na frente, você tem que ter gente para marcar atrás. E o Roger já começou a fazer isso. Por outro lado, isso que você falou é verdade. O Prato, por tudo que ele conseguiu na última temporada, principalmente em termos de seleção argentina, e a gente tem que lembrar que jogadores argentinos, eles têm muito isso, né? Eles fazem muita questão da seleção deles, e o Prato, a todo momento do ano passado, quando ele começou a ir para a seleção argentina, ele ficou com isso fixado na cabeça, que ele quer participar da Copa do Mundo. E para a China, por exemplo, ele não tinha interesse de ir, porque em termos de futebol ele iria perder muito, apesar de que ganharia mais dinheiro. E agora ele ficou muito preocupado porque o Roger, lá no início da pré-temporada, ele disse que dificilmente colocaria Fred e Prato juntos. E quando escolheu por um, escolheu pelo Fred. Ou seja, o Prato começou o ano na reserva com esse pensamento dele de seleção argentina, de jogar a Copa do Mundo. Com certeza a cabeça do jogador pode realmente ter pensado, inclusive o empresário dele tentando uma transferência, já que no Atlético ele não tem uma certeza se ele vai ser titular no ano, na Libertadores, por exemplo. E a questão da grana, o Atlético precisa mesmo aliviar a folha, não? A folha salarial do Atlético é alta, mas isso não é falado nos bastidores. O clube tem conseguido honrar com os compromissos, mesmo com o time caro, né? O time do Atlético com certeza é uma das folhas salariais mais caras aí do Brasil. Teve dificuldades agora no início do ano, como todo time tem, com 13º salário, com premiações, mas a informação é de que essa questão da folha salarial o presidente até consegue controlar. Mas, de qualquer forma, uma transferência de um jogador, o Atlético trabalhava nessa janela agora, do início do ano, para até ter renda, para conseguir colocar tudo em dia. E não foi vendido ninguém na janela europeia nem para a China. O Atlético ficou com o Lucas Prato e o Rafael Carioca, que foram os jogadores mais valorizados aí nesse início de ano.